Proclamação da República. O processo histórico em que se desenvolveu o fim do regime monárquico brasileiro e a ascensão da ordem republicana no Brasil passa por uma série de transformações em que visualizamos a chegada dos militares ao poder. No final da década de 1880, a monarquia brasileira estava numa situação de crise, pois representava uma forma de governo que não correspondia mais às mudanças sociais em processo. Fazia-se necessário a implantação de uma nova forma de governo que fosse capaz de fazer o país progredir e avançar nas questões políticas, econômicas e sociais. A crise na monarquia. A crise do sistema monárquico brasileiro pode ser explicada através de algumas questões. Interferência de Dom Pedro II nos assuntos religiosos, provocando descontentamento na Igreja Católica, críticas feitas por integrantes do Exército Brasileiro, que não aprovavam a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam descontentes com a proibição imposta pela monarquia, pela qual os oficiais do Exército não podiam se manifestar na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média, funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas e comerciantes, estava crescendo nos grandes centros urbanos e desejava mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, essa classe social passou a apoiar o fim do Império. Falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Diante de todas essas pressões, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. A Proclamação da República. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com apoio dos republicanos, demitiu o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite desse mesmo dia, o Marechal assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando o governo provisório. Governo provisório. Ele tomou medidas em um grupo chamado de federalismo, que eram províncias brasileiras que se tornaram Estados-membros da Federação, ganhando um maior poder na fase de administração. A sede do governo federal ficou situada no Rio de Janeiro e se tornou capital da República. Após 67 anos, a monarquia chegava ao... No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial partiram para a Europa. De início a República Brasileira com o Marechal Deodoro da Fonseca, assumindo provisoriamente o posto de presidente do Brasil. A partir de então, o país seria governado por um presidente escolhido pelo povo através das eleições. Foi um grande avanço rumo à consolidação da democracia no Brasil. Existe uma curiosidade sobre a verdadeira causa da proclamação da República, que se chamava Adelaide. Deodoro da Fonseca estava como militar, o comandante militar do Rio Grande do Sul. O influente político Silveira Martins ocupava a presidência da província. Ambos disputavam os encantos e favores de uma viúva, cujo nome era Adelaide. Parece que ela preferia o Silveira Martins, deixando Deodoro em segundo plano. De fato, as chamadas causas da proclamação da República não passaram de eventos maquiados pela propaganda golpista. São poucos os que já ouviram falar na viúva Adelaide. É natural, a historiografia oficial, por motivos óbvios, faz o possível para que seja esquecida. Portanto, a chamada proclamação da República no Brasil é uma fábula. Contudo, resta a pergunta: se não houve uma proclamação, como foi implantado o sistema de república no país? Após ter gritado "Viva o Imperador", que a propaganda oficial mudou para "Viva a República", Deodoro voltou para casa. Volta ao leito e, na cama, recebeu a visita de alguns militares republicanos, que tentaram fazer com que Deodoro assinasse o documento que viria a ser o decreto número 1 da República. O velho militar se recusou. Havia jurado fidelidade ao imperador. Deodoro não era republicano. Havia mesmo escrito, poucos dias antes, a um de seus sobrinhos, o general Clodoaldo, que república no Brasil e desgraça total eram a mesma coisa.
De má fé, os militares golpistas disseram ao marechal que o Visconde de Ouro Preto seria substituído por Silveira Martins. Sabiam da inimizade entre os dois. Deodoro não havia perdoado seu antigo rival na disputa pelos favores da viúva Adelaide. Translocado, como sempre, ficava quando se lembrava de sua antiga paixão, Deodoro disse textualmente: "Deixe-me assinar esta porcaria." A porcaria era o primeiro decreto do governo provisório, documento este que efetivamente implantou o regime republicano no Brasil.